Muito bom dia, ou boa tarde, ou então boa noite, seja a que horas vocês estejam assistindo a esse vídeo. Aqui é a professora Marilene, mais uma vez, aqui montando a nossa videoaula, para darmos continuidade aos nossos estudos em aulas remotas, enquanto vocês não chegam na sala de aula, mas logo, logo a gente está retornando. Bem, gente, nós podemos ver os nossos estudos aqui continuativos de conteúdos que a gente vai ver agora justamente no terceiro bimestre. A gente já viu o primeiro conteúdo, agora vai esse segundo. Podemos ver aí as notificações do início da nossa aula. E o conteúdo que a gente vai poder estudar é justamente um conteúdo bastante fácil e muito bom de ser compreendido, que é justamente o simple past, ou seja, o passado dos verbos, e estes verbos serão justamente os verbos regulares e irregulares. Mas vamos tentar compreender o que seriam estes verbos. Assim como em português, vocês sabem que o verbo ele indica ação, estado ou fenômeno, mas em se tratando dos verbos regulares, a gente vai observar que são verbos que eles vão obedecer o quê? Uma regrazinha para se fazer o passado deles. E já os irregulares, eles não vão obedecer uma norma de regra. Aí vocês podem observar aí na tela que esses verbos regulares, eles são justamente aqueles verbos que, para nós colocarmos ele no tempo passado, a gente vai ter que acrescentar nele ED, ou simplesmente D, quando ele já tiver a letra E. E aqueles outros que são terminados em Y, precedidos de consoante, a gente troca o Y, né, por I, e depois é que vai acrescentar ED, aí fica I. Isso na sua forma afirmativa. Mas vejamos aqui alguns exemplos. Você pode observar aqui que o verbo to work, né, que é o verbo trabalhar, ele vem com esse to aqui, porque ele está no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? Quando ele termina assim, em AR, ER ou IR, como em português. Só que em inglês, quando a gente vai colocar esse verbo no passado, ele não vem com esse to, você simplesmente retira e acrescenta o quê? ED. Aqui, como cry, ele terminou em Y, como eu havia afirmado acima, você trocou o Y por I, e depois aqui acrescenta o quê? ED. Nesses outros exemplos, segue a mesma questão. Talk, talked, ED. Aqui, play. Por que que eu só coloquei ED? Porque ele é terminado em Y, mas ele está precedido de vogal. Quando for assim, eu não vou trocar o I. Aqui, como você pode observar. To stay, que é o verbo ficar, né? Você vê que, Y mais precedido de quê? De vogal. Aí aqui não, terminou em Y, mas ele está precedido de quê? De consoante. Aí você retira o Y, troca por I, depois aqui acrescenta ED. Mas observem aqui, nessa listazinha, que a gente já está com os verbos praticamente, né, past tense dos verbos, ou seja, o verbo no tempo que passado, mas regular. Ou aqui, cried, broken, crossed, led, runned e jump. Então, todos esses verbos aqui, eles já estão o quê? No tempo passado. Veja que cried a gente já viu anteriormente, como é que fica, tá? E os demais, só acrescentar ED. Essa é a técnica. E aqui, o verbo, né, ele está na sua forma normal, work, né? E você pode observar que ele fica aqui logo na frente com o acréscimo de ED, aqui do mesmo jeito, aqui e aqui também.
Então, vocês observem que é muito fácil você identificar o verbo regular. Nesse texto aqui, você pode perceber, ó, visit, walked, travel, arrive e watched. Todos terminados, ou seja, com acréscimo de que de ed. Então, todos esses verbos aqui, eles já estão no tempo que é passado, e são verbos o quê? Regulares. Agora, a gente vai ver essa diferenciação. Os verbos irregulares. Veja que ele diz aqui, ó, ele não vai seguir, né, a formação padrão, ou seja, obedecer a regra de acrescentar ed. Mas o que vai ser necessário para a gente poder identificar? Então, você observa aqui, ó, essa frase aqui, John played soccer yesterday. Eu disse, João jogou futebol o quê? Ontem. Então, play vem do verbo que? Play, que é o verbo jogar. Então, o verbo jogar é um verbo regular, por isso é de. E para nós identificarmos o verbo irregular, você pode observar aqui, ó, que o verbo to go é um verbo irregular. Veja, ó, go, como é que ele fica no tempo passado? Ó? John went to school yesterday. John, ou seja, João, né? Aqui novamente, eu não coloquei em português, mas é a mesma coisa, né? Foi para a escola o quê? Ontem. Veja que ele muda completamente a forma. Aí o que é que vai ser necessário? Nós apelarmos para a questão de quê? Da memorização. Ou a gente vai por aí, ou fica meio complicado, tá? Então, você pode observar aqui, ó, todos esses verbos. To be, como é que fica? Was, o or, que é o verbo ser ou estar. To buy, fica bought. To drink, fica drank. E aqui nessa outra lista, né? To go, como a gente já viu aqui acima, né? Que é o verbo ir, fica went. E assim vocês podem observar. To have fica had, to knew fica knew, né? To now fica knew. E dessa forma vai ser necessário a gente memorizar ou vai ficar complicado a identificação. Nessa listazinha aqui, você pode observar nesse cartaz, ó, veja a forma original do verbo comer, eat, ate, no passado. Find, fica found, no passado. Aqui do mesmo jeito. I eat rice, né? Eu como arroz, né? I eat rice. Então, eu comi, né? Aqui. Eu vejo peixe, e aqui eu vi o quê? Peixe. Então, verbo, né? Eat, se, só. E, por final, a gente vai tentar ver essas identificações aqui novamente, ó. Se, presente, só, passado, swim, swam, passado, drink, presente, drank, passado. E esses demais exemplos aqui, tá? Ó, veja go, que a gente já viu que anteriormente. Vamos ver como é que fica. Aqui está no presente, o passado dele, como é que fica? Go, fica went. Mais um exemplo. Speak, vai ficar como? Spoke. E assim por diante. Aí agora a gente vai tentar treinar os nossos conhecimentos aqui. Então, nós vamos preencher as colunas com verbos regulares ou irregulares. Então, quando for regular, você já sabe, é de. Quando for irregular, ele vai modificar completamente o que é a sua forma. Então, aqui, ó, watched, eu assisti um bom filme, então é de, então é um verbo que? Regular. Nesse outro exemplo aí, they bought a new car, ele comprou um novo carro, então veja a forma completamente, ó, buy, bought, então verbo que? Irregular. Nesse outro aqui, Paul, enjoy, play, então verbo aqui, play, que é o verbo que? Jogar, play, então verbo regular porque tem ed. Nesse outro, mudou, right, wrote. Então, verbo que? Irregular. Aqui, cleaned, to clean. Então, terminou em ed, como você pode observar aqui. Então, regular. E nessas sentenças, como já apareceram,
né? Você pode observar o verbo aqui, se a gente fosse passar, né? They work in the school. Então, eles trabalham na escola, eles trabalharam. Então, você só acrescentar ed. E veja que esse outro, speak, como a gente até já viu anteriormente, spoke in English. Então, a forma mudou completamente, mesmo que seja um pouco parecido. Então, verbo que? Irregular. E quando você vê que está acrescido de ed, verbo que? Regular. Bem, gente, então esse foi o nosso conteúdo, bastante fácil, né? É só o passado dos verbos, o que? Regulares e irregulares, a gente vai ter que ter só esse cuidadozinho de saber quando é um verbo regular, ele obedece uma estrutura de regra, tá? Tem uma terminação igual para todos eles, e quando é irregular, eles não obedecem à forma padrão, por isso eles mudam completamente a sua forma escrita no tempo passado. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e qualquer dúvida, com certeza a gente vai tirar em sala de aula, que é muito mais fácil, porque nós já estamos retornando nas nossas aulas remotas, tá certo? Então, qualquer coisa, vocês tentem assistir realmente a videoaula, acompanhado também do material impresso que nós enviamos. Então, espero que tenha havido uma boa compreensão e fiquem com Deus.